Oi, gurias! Nessa aula aqui a gente vai falar sobre estética agradável do teu e-book, ok? E para isso eu separei aqui algumas coisas que tu deve e que tu não deve fazer quando tu for fazer o teu e-book de acordo com a estética, tá bem? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Primeiramente, o que fazer? Manter a coerência e constância no uso de elementos e imagens. Que diabos isso significa? Acontece que, se tu começa o teu e-book, e aí quando tu quer falar sobre alguns tópicos, pra botar alguma coisinha, pra não ficar só texto, 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 a gente sempre acaba colocando alguns elementos, ou imagens, ou coisas pra exemplificar, pra... Lembra aquilo que a gente falou sobre a pirâmide de aprendizagem? Que elas aprendem mais vendo, enfim. Então a gente acaba fazendo alguns esqueminhas. Então, se tu for botar foto, tu bota sempre foto, tá bem? Se tu for colocar elementos, tu coloca sempre elementos. Isso é manter a constância, manter a coerência, manter fazendo sempre a mesma coisa ao longo de todo o material. Porque fica muito estranho, fica uma coisa completamente aleatória, se no começo tu começa montando esqueminhas ali dentro do Canva, com os elementos do Canva, tudo bonitinho, e se daqui a pouco ali no meio do e-book tu começa a adicionar umas fotos tiradas do Pinterest ou do Google, sei lá, fica uma coisa bagunçada, fica uma coisa aleatória. Ok? Então vamos manter a coerência. Se tu vai começar fazendo esqueminha dentro do Canva com elementos, mantenha assim, ok? Então, isso que significa manter a coerência e constância no uso de elementos e imagens. Usar cores de fundos e fontes para contrastarem bem entre si para facilitar a leitura. O que isso significa? Significa, fofas, que se a minha fonte é dessa fucking cor aqui, cor de rosa claro, eu não vou colocar essa cor aqui atrás. Olha isso. Tu vai me dizer que isso aqui tá uma coisa agradável de se ler. Olha como já ficou foda de ler isso aqui, ficou horrível já de ler esses títulos aqui. O branco até que tá mais ou menos, mas para algumas pessoas esse branco aqui, nesse fundo aqui, não vai rolar. Vai ficar ruim, vai ficar uma leitura difícil para ela ler, principalmente um e-book inteiro. Até para um post até vai, entendeu? Mas para um e-book inteiro isso aqui fica difícil. Agora, olha quando eu coloco um laranja escuro, se não fica uma coisa, meu Deus, não dá nem para enxergar a... Ai, aqui as setas eu coloquei daquela cor ali. Mas enfim, vocês percebem a diferença com o fundo bem escuro? Então, fiquem super atentas para ver se as fontes de vocês tá contrastando bem com o fundo, para ver se está tudo ok. Se atentem também a usar a identidade visual da marca de vocês, né? Então, as cores a paleta de cores da minha marca é tal, vou fazer dessas cores, de acordo com aquilo que a gente conversou lá no início, usando o aplicativo do Colors, tu vai usar aquelas cores para não ficar um monte de tonalidade diferente também, ok? Eu acho que eu nem precisava estar falando isso, mas vou falar, né? Vai que, sei lá. Então, usar cores de fundos e fontes para contrastarem bem entre si para facilitar a leitura. Isso aqui extremamente importante, ok? Não faça um fundo claro com letra branca, não faça um fundo muito escuro com letra preta. Se atentem às fontes também que a gente conversou na última aula, que vai dar tudo certo, vai ficar ótimo de ler o e-book de vocês, ok? Agora sobre o que não fazer, exagerar nos elementos e enfeites. Agora eu vou até exemplificar aqui para vocês. Se tem uma coisa que eu odeio na minha vida, é gente que lota material, seja e-book, seja qualquer coisa, de enfeite, ok? Eu vou pesquisar aqui alguma coisa. Peraí. Olha só, pesquisei aqui por Polkadots, que aparece várias dessas bolinhas aqui, e aí eu vou simplesmente encher o meu e-book de bolinhas e desenhozinhos e coisa arada. Criaturas, não façam isso. Olha isso aqui, olha essa desgraça. Fica muito poluído, gurias, fica muito feio, fica uma coisa cansativa de ler. Se tu souber fazer isso aqui de uma maneira bem discretinha, bonitinha, que fique bem discreto, uma coisa só pra dar uma enfeitadinha, faz, mas assim, ó, com sutileza, tá? Porque senão fica uma coisa bagaceira, fica chato, prejudica a leitura de quem tá lendo teu material e não é interessante. Até, na minha opinião, deixa um pouco infantil o teu material, deixa um pouco infantilizado. Ok? Então não exagere nos elementos e enfeites. Exagerar nas quantidades de texto. O que isso aqui significa? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês e vou mostrar. Olha só, criei aqui o exemplo para mostrar para vocês. Aqui é como se fosse duas partes, tá? Deixa eu pegar uma linha aqui para mostrar o contraste, tá? Ó, nesse lado aqui eu coloquei simplesmente uma caixa enorme de texto, ocupando a página inteira praticamente, ok? Ficou horrível, ficou uma coisa ruim de ler, ficou uma coisa chata, ficou uma coisa monótona, irritante, né? Então não façam isso, não acumulem muito texto sem fazer um parágrafo, entendeu? Sem um exemplozinho, sem nada. Então qual é a diferença aqui? Aqui a gente tem parágrafos separados por um bom espaço, que dá
ajuda na pessoa a ter uma leitura melhor, a absorver melhor o que ela tá lendo. Aqui a gente tem uma pirâmide, vou exemplificar alguma coisa, vou botar uma setinha, vou colocar algumas palavras ali para exemplificar, tô passando um exemplo de alguma coisa. Aqui ao lado eu posso até escrever um pouquinho menor, se eu tô me referindo à pirâmide, eu posso fazer no tamanho 19, essa fonte aqui. 19, as outras estão no tamanho 21, um pouquinho maior. Aí depois sigo falando, aqui a gente tem bem menos coisa em uma página, entendeu? Então, isso aqui eu quero dizer quando eu digo exagerar nas quantidades de texto. Não exagerem na quantidade de texto. E saibam equilibrar os parágrafos, então dividir os parágrafos com bom espaço para a pessoa absorver melhor o que ela está lendo e introduzir ali no meio os teus elementos ou as tuas fotos, né? Sobre o que a gente falou aqui, manter a constância e coerência no uso de elementos e imagens, para que a pessoa tenha uma absorção melhor do conteúdo, né? E por último, começar bem e terminar de qualquer jeito. Então não façam isso. Não comecem bem e terminem de qualquer jeito. O que significa isso? Quando a gente começa a fazer um e-book, a gente começa animada, feliz, adorando o que nós estamos fazendo. E aí no meio do processo a gente começa a ficar meio puta às vezes, a gente começa a ficar cansada, a gente quer entregar logo aquela merda, começar a vender. E aí a gente pode acabar se perdendo e acabando entregando uma coisa que não era tão bom quanto poderia ser, ok? Então, não deixem a pressa, é aquela coisa, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então não deixem a pressa acabar com a perfeição do e-book de vocês, tá bom? Façam tudo com calma, com tranquilidade. Se tu não tá legal hoje, faz outra coisa. Se tu tá há muito tempo escrevendo, produzindo o teu e-book ali, faz uma pausa, toma um cafezinho, toma um chá, vai ler um livro, ou vai produzir conteúdo pro Instagram, vai fazer outras coisas. Às vezes só de tu mudar o estímulo, tu já tem outros insights, tu acaba ficando mais criativa, tu acaba relaxando e voltando muito melhor, ok? Nosso cérebro precisa de paz, gurias. A gente precisa descansar às vezes para voltar melhor, tá bem? Então, essa foi a aula de hoje. A gente se vê na nossa próxima aula.